Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje a nossa aula será de correção da tarefa. Então pega seu livro para acompanhar, são as páginas 51 e 54, ok? Mas antes de iniciarmos a nossa correção, vamos fazer a nossa oração. Então oremos. Nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, te agradecemos, ó Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Peço que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada aluno e dos seus familiares. Nos proteja, nos guarde e nos livre de todo o mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro momento vamos falar sobre medidas de tempo. Então vamos estar usando as transformações de horas para minutos, segundos, dias para horas, enfim. Então eu coloquei aqui, apenas para vocês recordarem, né, que uma hora corresponde a 60 minutos, então se eu quero converter horas para minutos, eu multiplico por 60, e de minutos para hora, divido por 60. 1 minuto é igual a 60 segundos, então se eu quero converter minuto para segundos, eu multiplico por 60, a operação inversa, divido por 60. Um dia, 24 horas, então se eu quero converter dia para horas, multiplicar por 24 e a operação inversa será dividir por 24. Então, no exercício 51, ele quer que, utilizando as funções apresentadas são essas, tá? Anteriormente, faça as conversões das unidades de tempo. 5 horas é igual a quantos minutos? Então, se eu quero transformar horas para minutos, vou multiplicar por 60. Então, eu tenho 5 vezes 60. 5 vezes 60 é igual a 300. 5 vezes 60, 5 vezes 6, 30, ou seja, 5 horas corresponde a 300 minutos. 1.380 minutos para horas. Agora eu quero de minutos para hora, ou seja, vou dividir por 60. Então eu vou pegar 1.380 dividido por 60, que corresponde a 23 horas. Dias para horas, então dias para horas você multiplica por 24. Então eu tenho aqui 8 dias, 8 vezes 24. E 8 vezes 24, 192. 288 horas para dias. Horas para dia eu faço a divisão, então eu vou dividir 288 por 24, que corresponde a 12 dias. 45 minutos para hora. Minutos para hora divide por 60. Então eu vou dividir 45 por 60. Não vai dar uma divisão exata, porque 45 é menor que 60. Vai dar 0,75. 1 inteiro e 1/5 de hora para minuto. 1 hora inteira significa que é 60 minutos. 1/5 de hora, 1/5 de 60. E 1/5 de 60 é você fazer 60 dividido por 5, que vai dar 12. Ou seja, eu tenho 1 hora, que é 60 minutos, mais 12 minutos. Então, 60 mais 12, 72 minutos. Ok? Bom, as funções inversas são úteis para converter dias em semanas, horas em dias, minutos em horas e segundos em minutos. Observe. Aí aqui ele tem uma função de horas para minutos. Multiplica por 60, tá? E minutos para horas divide por 60, que é o que eu coloquei aqui. Como 90 é igual a 60, 90 dividido por 60 ficou 1,5, então eu tenho 1h30. Sabemos então que 90 minutos corresponde a 1h30, porque 1 hora é 60 e metade de 1 hora, ou seja, metade de 60 é 30, 60 mais 30, 90 minutos. E semana para dias, outra observação aqui, uma semana contém 7 dias. Então, semana para dias, multiplico por 7 e dias para semana, divide por 7. Exercício 18, letra A. Qual função que transforma horas em dias? Então, para você transformar horas em dias, é essa função aqui, ó. Então, quando ele pede qual a função, deixa eu colocar aqui, esse aqui é o exercício 17, né? Página 51. E aqui, exercício 18. Quando ele quer a função, é só para você colocar horas
Cadê? Horas para dia, o que a gente tem que fazer? Dividir por 24. Então, fica horas dividido por 24 é igual a dias. Quando ele perguntar qual é a função, é isso. Ah, coloquei desse jeito, não tem problema nenhum, tá? E na letra B, qual a função que transforma segundos em minutos? A função que transforma segundos em minutos é a função dividir por 60. Então, segundos dividido por 60, você tem minuto. Tá? Minutos. 19. Com base nas funções vistas na atividade anterior, complete. 330 minutos é igual a quantas horas? Então, a gente vai ter que fazer o quê? 330 minutos, ele quer que você faça a conversão para horas. Então, eu vou pegar 330 minutos para hora, eu vou dividir por 60. Então, 330 dividido por 60 vai dar 5,5. Ó, 330 dividido por 60. Vou pegar aqui, ó, 5 vezes 0, 5 vezes 6, 30. 0, vai sobrar 3. Esse 30 não dá por 60, acrescento a vírgula e o 0. E 5 vezes 60, 300. Por isso que ficou 5,5. Agora, 5,5 de horas é igual a quantas horas? Ou seja, isso aqui, porque você não tem o costume de falar assim, agora é 5,5 de horas. Não. Agora é 2,5 de horas. Não. Agora são, por exemplo, 1h25. Eu estou aqui na escola, segunda-feira, hoje é segunda-feira, 1h25. Eu não vou falar agora é 1, não, ou se for 1h30. Vou falar agora 1,5 de hora. Não, eu vou falar agora são 1h30 ou 1h30. Então, esse meio aqui representa a metade de 1 hora. Ou seja, então você vai escrever agora são 5,5 de hora. Tá? Por quê? Porque o 0,5 é a metade de 1 hora. E 1 hora tem 60 minutos, e a metade de 60 minutos é 30. Então, a gente representa meio dessa maneira, ok? A letra B. 91 dias tem quantas semanas? Dias para semana eu vou dividir por 7. Então, vai pegar 91 dividido por 7, que vai ficar igual a 13 semanas. Letra C. A letra C, nós temos lá 132 horas para dias. 132 horas. E ele quer que você faça a conversão para dias. Então, 132 horas para dias, eu vou dividir por 24. Então, 132 dividido por 24. Então, se eu for pegar isso aqui dividido por 24, vai dar 5,5. E a letra D, 1.218 segundos em minutos. Segundos para minutos, eu vou dividir por 60. Então, vou pegar 1.218 dividido por 60. Isso aqui vai dar 20,3. Ok? Bom, finalizamos aqui a correção da página 51. Agora vamos lá para a página 54, onde a gente vai falar sobre medidas de temperatura, tá? Então, vocês tinham que só dar uma lidinha aí, é bem simples esse conteúdo de temperatura, né? Eu coloquei algumas informações no e-class que vocês poderiam estar dando uma lida, algumas informações sobre quantos graus o nosso corpo quando a gente está com febre, 37, 37,5 veio, 37,5 é a temperatura de febre, 36 é a temperatura do nosso corpo, normal, né? Que nem agora, muitas vezes quem está vindo aqui na escola tem que passar ali e aí eles medem sua febre com o termômetro. Agora, o termômetro, nós temos vários tipos de termômetro. O termômetro que eles estão usando, esse termômetro que só, agora no pulso, mede aqui a temperatura, ok. A minha deu 36,4, então eu não estou com febre, é um bom sintoma, né? Porque quando está com sintoma, na situação que a gente vive, já é um grande problema, ok?
Então, e tem as temperaturas de, por exemplo, agora, hoje está muito quente, hoje está fazendo na faixa de 39 graus, então a temperatura está muito quente, tá? Mas até há 2 semanas atrás, a temperatura estava registrando 12, 13 graus, em algumas cidades no interior, estava fazendo menos de 10 graus, aí já é muito frio. Então, quanto menor a temperatura, mais frio, maior a temperatura, fica mais quente, ok? Então, no exercício 26, eu solicitei apenas alguns exercícios, né? O 26, o 28 e o 29. O 27 não, porque era para vocês fazerem um gráfico, então eu não pedi. O 26 diz assim: em cada item, assinale qual você julga ser a temperatura mais razoável para a situação apresentada. 1 copo de suco para beber. 15 graus ou 50 graus? Caramba, 50 graus vai estar muito quente esse suco, né? Vai ficar horrível para você beber. Agora 15 graus já vai estar refrescante, então a temperatura correta é 15 graus. Água quente no chuveiro para o banho, 31 graus ou 98 graus? Imagine. O que você colocou? Você imagine tomar banho com uma água de 98 graus, você vai sair com algumas leves queimaduras. Então, não é essa a opção. A opção correta é 31 graus. Manteiga derretida, 2 graus. 2 graus é a temperatura talvez ambiente, quando você tira ela da geladeira, deixa ela ali. Então, quer dizer, ela não está ainda derretida. No entanto, quando você está comendo pão com ela ali, ela não derrete, né, tão rápido. Agora, 38 graus já é quente, então, quer dizer, a opção correta, 38 graus para a manteiga ficar derretida. O exercício 28. Os termômetros a seguir permitem realizar medições mais precisas. Escreva a temperatura registrada em cada um. Nessa letra A, você está vendo que está do 15 e pulou para o 20, só que no intervalo de 15 a 20, você tem 10 espacinhos, 10, tá? Então, de 15 a 20, ou seja, você tem um intervalo de meio. Então, você tem 15, aí no primeiro risquinho 15,5, aí 16, 16,5 e assim vai. Então, na hora que você chega no 20, você tem 20, 20,5, 21, 21,5, 22, 22,5, 23, 23,5. Era isso aqui que é para você fazer, ó. A cada intervalo que você tem desse risquinho aqui, equivale a 0,5. Então, se ele equivale a 0,5, era só você contar 20, 21,5, 20,5, 21, 21,5, 22, 22,5, 23 e 23,5. Então, a temperatura desse termômetro é 23,5. A letra B. Aqui na letra B já está indo de 0 a 10, 20. Então, ele está pulando de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, isso, de 2 em 2. Então, se você tem lá 10, 12, 14, 16 graus. Então, aqui na letra B, 16 graus. E na letra C, 40, aí pulou para o 45, e aí entre o 40 e o 45 você tem um intervalo então de 2,5, né? 40, 42,5, aí 45, 47,5 para dar os 50. Então, 47,5. Agora a 29. O exercício 29, ele te dá uma tabela, onde mostra as temperaturas mais altas e mais baixas já registradas em algumas cidades, algumas capitais brasileiras. Fortaleza, 37 graus, a temperatura mais baixa é 19,4 graus Celsius. Rio Branco e assim por diante. Com base nas informações na tabela, responda: que capital teve a menor temperatura já registrada e qual foi essa temperatura? Então, a menor temperatura é só você olhar ali na tabela, onde tem a temperatura mais baixa. A temperatura mais baixa corresponde a 2,6 graus, Goiânia. Então, a letra A, Goiânia, 2,6 graus Celsius. A letra B, que capital teve a maior temperatura? A maior temperatura nós temos aqui Cuiabá. Cuiabá registrou uma temperatura de 42,3 graus Celsius. Que capital teve a maior variação entre a mínima e a máxima já registrada? E qual foi essa variação?
A variação quer dizer uma cidade que teve uma temperatura mais baixa e a mais alta, vamos dizer assim, a diferença entre eles. Então, se eu for olhar dentre todas as cidades que eu tenho aqui, todas as capitais que eu tenho aqui, Cuiabá e Goiânia são uma das cidades que que teve maior índice, né, uma temperatura mais alta. E ao mesmo tempo ela teve uma temperatura mais baixa. Então, se eu pegar Goiânia, 40,4 menos 2,6, para eu verificar a diferença, 40,4 menos 2,6, aqui vai ficar 3, aqui fica 9 e aqui fica 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aqui dá 8, 9 menos 2, 7, 37,8. Isso aqui para Goiânia. Vamos pegar agora Cuiabá. Cuiabá, a temperatura mais alta é 42,3 e a temperatura mais baixa é 3,3. 3 menos 3 é nada, 0. Aqui vou ter que emprestar, então aqui vai ficar 12. 12 tira 3, 9 e abaixo 3. Ou seja, entre as duas, a maior variação foi essa aqui, que é 39 graus. Ou seja, então, é Cuiabá. Então, Cuiabá teve a maior, né, variação de temperatura, que foi de 39 graus Celsius, entre a máxima e a mínima, tá? Agora, ele faz a mesma pergunta, praticamente, né, só muda o quê? Que capital teve a menor variação, ou seja, entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa, que teve menos diferença. Então, vamos analisar aqui. Fortaleza teve 37 e a mais baixa 19. Rio Branco 37 e a mais baixa 13. Então, Fortaleza ainda está entre, né, porque 37 para 19 e 37 para 13, quer dizer que Fortaleza é menor que Rio Branco. Goiânia eu não vou fazer, porque ele está entre mais altas, a Goiânia e Cuiabá. E aí sobra Salvador, que é 35,6 para 17,5. Vamos ver aqui em Rio Branco. Rio Branco você tem uma temperatura mais alta de 37,8 e a temperatura mais baixa de 13,6. 8 tira 6, 2. 7 tira 3, 4. 24,2, né? De Rio Branco. Vamos fazer Fortaleza também. Fortaleza tem 37 e 19,4. Vou emprestar, vai ficar 6. 10 tira 4, 6. Vou emprestar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7. 17,6. Ele quer saber que capital teve a menor variação. Então, se eu for entre Fortaleza e Rio Branco, esse aqui, 17, é menor que 24. Então, agora vamos ver Salvador, para ver se Salvador dá menos que 17. Salvador, você tem 35,6 e você tem 17,5. 6 tira 5, 1. Aqui eu vou emprestar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai dar 8 e aqui vai dar 1. Ou seja, 17,6, que corresponde à temperatura de Fortaleza. Então, Fortaleza parecia que não era, mas é a capital que apresentou a mínima variação de 17,6 graus, tá? Porque as outras deu uma maior variação que ela. Ok? Bom, era só isso, tá? Esses 3 exercícios para vocês realizarem. Espero que você tenha entendido. Caso você não tenha entendido, você pode estar tirando a sua dúvida via aula Zoom. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e um grande abraço.